Bom dia, meus amores! Saudade de vocês. Espero que todos estejam aí se cuidando, né? Estejam cuidando da saúde, que é nosso bem mais precioso, tá certo? Ó, tia, a gente vai começar com a unidade, como vocês sabem, nós estamos estudando sobre a unidade temática ginásticas, certo? A gente estudou um pouquinho da ginástica artística, né? Viu que é uma ginástica competitiva, que ela está inserida nos Jogos Olímpicos. Então a gente vai estar estudando hoje sobre a ginástica rítmica, que é outra modalidade olímpica, porém com algumas características diferentes da ginástica artística e também com alguns aparelhos diferentes da ginástica artística. Então a ginástica rítmica, ela também tem todo um processo histórico. Então todos esses conteúdos que a gente estuda, eles fazem parte da cultura corporal do movimento, que é os conteúdos da educação física. Então a gente estuda a cultura da humanidade, como essa cultura ela vem se desenvolvendo e sendo acumulada ao longo do tempo. Então a gente entendeu um pouquinho sobre esse contexto da ginástica, compreender, ampliar nosso conhecimento. Tá? Então, tipo, por que é importante eu aprender esse conhecimento? Para quando eu tiver aí acesso, né, a assistir, por exemplo, a uma modalidade de ginástica artística, eu entender o que está acontecendo ali. Então, o conhecimento, ele é algo que precisa ser aprimorado, aprofundado, né, melhorado. E aí a nossa habilidade é identificar diferentes possibilidades de conhecimento para compreender a GR, relacionando as suas características. Então a gente vai compreender um pouquinho da história da ginástica rítmica. Então a gente vai entrar na história. A ginástica rítmica, ela constituiu-se a partir da Segunda Guerra Mundial como modalidade esportiva, mas já era praticada desde o final da Primeira Guerra. Não possuía nome específico, nem código de regras. Foram os russos, por volta de 1946, que introduziram a música nessa manifestação e o termo rítmica passou a ser incorporada. Então ele está dizendo que na história da ginástica ela surgiu mais ou menos por volta da Segunda Guerra Mundial, já era praticada, né, lá no início da Guerra Mundial, mas ela ainda não possuía o nome específico, como a gente vai ver ao longo desse estudo, nem um código de regras também. E que foi os russos, por volta de 1946, que introduziram a música, né, na ginástica rítmica. Ela foi reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, a FIGE, na década de 1960, como modalidade esportiva individual. Lembrando que na ginástica artística a gente tem, né, a ginástica artística é para homens e para mulheres, mas a gente vai ver ao longo desse estudo sobre a ginástica rítmica que é um esporte feminino. E teve diferentes denominações. Ela foi chamada, a princípio, de ginástica moderna, depois ela passou a se chamar ginástica artística moderna, depois ela passou a se chamar ginástica desportiva e desde 1998 a ginástica artística, chamada de ginástica artística rítmica. Então a gente vai estar entendendo um pouquinho do processo histórico da ginástica rítmica, como ela surgiu. Lembrando que trazendo para a escola a gente faz algumas adaptações, né? A gente vai trabalhar a ginástica rítmica dentro do contexto da nossa realidade. Então a estreia da ginástica rítmica em Olimpíadas aconteceu em 1984, em Los Angeles. No Brasil, a ginástica rítmica ela foi introduzida na década de 50 e começou a se desenvolver como modalidade esportiva em meados de 1960. Então só foi a partir de 1960 que ela começou a ser definida, né, como uma modalidade esportiva. Rio de Janeiro e Londrina são cidades brasileiras que tiveram atuação importante para o desenvolvimento dessa modalidade esportiva. Então, nos Jogos Pan-Americanos do Canadá, mais ou menos em 1999, o conjunto brasileiro encantou os espectadores com uma apresentação fantástica e com isso conquistou a medalha de ouro.
Em 2011, esse conjunto brasileiro ele tornou-se tetracampeão nos Jogos Pan-Americanos. Então, o Brasil, ela tem, né, a gente tem uma ginástica rítmica forte brasileira, que já foi campeã aí, já ganhou medalha de ouro e também que já foi tetracampeã nos Jogos Pan-Americanos. Próximo ano a gente vai ter aí os Jogos, as Olimpíadas, né? E a gente vai poder aí acompanhar tanto a ginástica artística como a ginástica rítmica. Então a gente está estudando o contexto de como isso tudo surgiu. A ginástica rítmica caracteriza no cenário esportivo como uma modalidade exclusivamente feminina, diferentemente lá, né, da ginástica artística. Mas há um forte movimento internacional para difundir, para espalhar a prática da ginástica rítmica masculina. Ela está concentrada em países como Japão, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, Malásia e México, onde as competições masculinas de ginástica rítmica já são comuns. Então, aqui no Brasil não tem, e nas Olimpíadas também não tem ginástica rítmica masculina, certo? A gente vai ver que é uma modalidade apenas feminina. Mas em outros países, como Japão, Rússia, Canadá, né, Malásia, México, há algumas competições de ginástica rítmica masculina. Nessa modalidade, os exercícios são realizados com acompanhamento musical. Então, na ginástica rítmica, a gente viu que na ginástica artística, o acompanhamento musical é no solo e é feminino, e que na ginástica artística não tem acompanhamento musical no solo masculino. Aqui não tem a presença, né, da ginástica artística masculina. Aqui só tem a presença da ginástica artística feminina. E os exercícios são realizados com acompanhamento musical. E aí a gente vai ficar até aqui. A gente vai conhecer alguns aparelhos da ginástica rítmica, como a bola, o arco, a fita, a corda e as maçãs. Mas isso a gente vai ficar para uma próxima aula. Então, prestem atenção a esse vídeo, assistam com atenção, tá certo? Sobre um pouco da história da ginástica rítmica, essa modalidade esportiva, competitiva, que vem crescendo e mudando, né, ao longo do tempo. Como a gente viu aqui, que em 1946 ela foi, né, introduziram aí a música a essa manifestação, que até então ela não tinha. E essa ginástica rítmica, ela passou a ser aí, vem sendo modificada ao longo do tempo. Existiam algumas denominações para elas. Então, beijo, meus amores, e até a próxima.